Boa tarde a todos. Todos alimentados agora? Então vamos embora então. Pessoal, é o seguinte, a gente tem um painel aqui que eu acho que, inclusive, é um tema que a gente tem abordado já algumas vezes, inclusive em podcasts, na própria plataforma, que é discutir um pouco sobre essa questão do se o CX ele ainda continua sendo uma questão, um tema vertical ou transversal, o que provavelmente é. A gente vai discutir aqui com todo mundo sobre esse assunto, enfim, né? Temos aí uma série de mudanças, a própria IA, ela tem auxiliado nesse sentido, né? Eu queria, antes da gente efetivamente entrar no painel, eu queria que cada um se apresentasse um pouco, né? Começando por mim, eu sou Ivan Ventura, sou gerente de conteúdo e inteligência aqui da Inovativos, né? E aí eu queria passar daqui para lá, começando pela Tânia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Tânia, sou gerente nacional de inovação da Caixa. Um prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer aí o Ivan pelo convite. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com grandiosas empresas, né, inspiradoras. Eu atuo hoje na área de inovação com experimentações, sandbox e faço gestão de um hub de inovação chamado Espaço Teia. Boa tarde, obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal, pelo convite. Meu nome é Rafael Tobara, eu sou o diretor executivo, cuido de Customer Experience, inovação, digital e tecnologia dentro do Grupo Elfa. Lá no Grupo Elfa nós somos uma distribuidora, uma empresa do segmento logístico para a saúde, onde que a gente distribui medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos médicos para mais de 7.000 hospitais, ou seja, quase todos os hospitais do Brasil, mais de 200.000 clínicas médicas. Então a gente tem uma capilaridade aí bem abrangente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Leonardo Castilho, eu sou CTO e CX do Grupo Multi. Ivan, Inovativos, Marcão e Adri, obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aí, trazendo um pouquinho das minhas experiências. Boa tarde, pessoal. Eu sou Kleber Santos, eu sou sócio VP da F-Câmara, que é uma empresa focada em transformação digital. A gente trabalha desde a compreensão de um problema e a concepção da estratégia, né, da solução, até a execução e desenvolvimento das soluções digitais. E eu estou responsabilizado pela parte de consultoria, e hoje vamos falar um pouco de como é que a gente está transformando a adoção de tech e IA em geração de valor para o cliente. Olá, pessoal, sou o Bayer. Sou responsável pela parte toda de produto digital dentro da Log. Então, toda a experiência do cliente, tudo que tange a experiência de ponta a ponta do cliente, passa pelo nosso time de produto, nosso time de experiência. Para quem não conhece a Log, ela ficou muito famosa, né, no começo desses últimos anos, por conta de todos os motoboys e tudo mais que estavam aí na rua. Hoje a Log ela faz a logística toda nacional, ela entrega de ponta a ponta para o Brasil todo. Então, a gente cuida de grandes clientes como a Amazon, como o Mercado Livre, e para pequenos clientes também, desde o nano para o micro, a gente está por lá. Legal. Então, vamos lá, então. Eu queria, antes da gente entrar nas perguntas, acho que vale até, inclusive, um pouco do que eu comentei no início. Por que a gente fala que CX já é um tema mais transversal do que propriamente vertical, né? Se vocês faz compras lá no Mercado Livre ou em qualquer plataforma, vocês estão sujeitos às várias áreas de uma empresa. Meio de pagamento, segurança, entre outras, né? O atendimento, né, o relacionamento com o cliente. E aí é aquela história, tudo está exposto para o consumidor, e tudo é passível de uma análise, né, do consumidor ali, né, final. Se, de repente, um meio de pagamento não está funcionando da forma como o consumidor quer, é aquela história do tal do abandono de carrinho. Se você tem por exemplo, tecnologias que protejam a empresa, mas também sejam ruins na fluidez, de novo, você vai ter problemas na hora de você também fazer uma compra, de fazer uma venda, enfim. Então, nesse sentido, assim, falar de experiência do cliente hoje em dia é ser um tema transversal. Todo mundo tem que estar, pelo menos, assim, pensando no assunto, né? E aí isso é verdade, que se você conversar com uma série de fornecedores de diferentes áreas, é um assunto que está lá no meio, né? Então, eu queria, começando aqui, já feita essa introdução, eu queria começar pegando um pouco da visão de vocês sobre esse assunto, né? Começando, inclusive, de novo pela Tânia. O que você está achando dessa... É um novo momento, assim, quando se fala de CX? Está todo mundo, de toda a empresa, olhando esse assunto agora? Deveria estar, né? Mas ainda não.
Então, para começar falando um pouquinho sobre como é que a gente está fazendo na Caixa, queria perguntar aqui, quem é que conhece a Caixa? Levanta a mãozinha para mim. Ah, isso aí, legal. É bom, né, esse movimento depois do almoço, eu sei que é complicado, mas é um assunto super interessante. O banco hoje ele está todo vidrado nessa questão do CX e da inteligência artificial, são dois temas muito presentes. A gente, no início de 2024, lançou um programa de transformação digital e uma das grandes temáticas, foco desse programa, era CX. Para isso, nós lançamos dentro do programa um centro de excelência e fizemos um grande chamamento dentro do banco. Nós somos mais de 80 mil empregados e a gente perguntou quais desses empregados tinham conhecimentos específicos de CX, tinham os hard skills que a gente precisava para estar nesse centro de excelência. Identificados essas pessoas, esses grupos de pessoas, nós trouxemos para dentro de casa e capacitamos para que elas pudessem efetivamente trabalhar nos padrões que a gente esperava, e também trazer os soft skills tão importantes para trabalhar em grupo. Essas pessoas eram de diversas áreas diferentes do banco e estiveram juntas ali naquele grupo, transformando várias jornadas e lançando vários produtos novos do banco. E aí, com esse grupo grande, focado, de diversas áreas diferentes. Então, nós tínhamos áreas da rede, que a gente chama, que são as pessoas que já trabalhavam de frente para atendimento aos clientes nas agências da Caixa. Tivemos pessoas da área de risco do banco, com modelagem de novos dados, enfim. Pessoas do financeiro e pessoas dos canais digitais. Então, tinham vivências diferentes, histórias diferentes dentro do banco e se uniram ali com um único propósito. Eu acho que, para a gente conseguir trazer uma experiência ideal para o cliente, né, certamente esse olhar diverso de diferentes perspectivas em um grupo só é o caminho. E, com isso, a gente conseguiu lançar a nossa conta digital ano passado, onde o cliente pode abrir sua conta no próprio aplicativo da Caixa. Lançamos também o que a gente chama de Minha Carteira, que é onde o cliente pode fazer a gestão de todas as suas contas, independentemente de qual banco você tem a conta, no próprio aplicativo do banco. Então, foram entregas que marcaram muito essa experiência dos nossos empregados num único grupo, né? Mas era um grupo multidisciplinar. Então, o banco passou a ver isso com um outro olhar. Ele começou a acreditar, sabe, Ivan, que era possível juntar um grupo de pessoas com especialidade em CX e fazer entregas relevantes. E que, enfim, foi um sucesso. Legal. Rafael, você quer falar sobre esse assunto? Claro. Eu acho que todo mundo fala sobre o CX, né? A experiência do cliente, o que a gente tem que pensar no cliente. Eu acho que isso daí é algo que já vem há alguns anos. Mas eu acho que poucos realmente pensam no cliente da maneira que tem que pensar. Qual que é a minha visão? E eu gosto muito de falar isso para o meu time. Cara, não vale nada você colocar lá a experiência do cliente em primeiro lugar, na parede. Colocar aqui, nessa minha sala de reunião, vou colocar a cadeira. Essa cadeira é o cliente. E por aí vai. Se a gente não pratica isso. E para praticar, a gente tem que primeiro conhecer o cliente. Porque muitas das empresas não conhecem o cliente. Grandes empresas têm a arrogância de achar que conhecem. Pô, eu sou a maior empresa do país. Eu conheço. Eu sou a maior empresa do segmento. Eu conheço meu cliente. Conhece nada. A gente está na mesa da diretoria ali, se a gente não vai até a ponta, vai até, no meu caso, o hospital, uma clínica médica, se eu não vou até um centro de distribuição e faço um pique de um produto, eu não vou conhecer meu cliente, não conheço o fluxo. Uma coisa que é fundamental, a área de CX, ela foi criada do zero. Eu criei essa área, eu fui o primeiro funcionário, a Fabi foi a segunda funcionária há 5 anos atrás. O primeiro projeto que nós fizemos foi entender o cliente. O que é isso? A Elfa é uma empresa é um grupo com mais de 20 empresas que foram adquiridas nos últimos anos. Então, ela tem uma segmentação muito grande na área de saúde, com clientes diferentes, porque eu tenho uma empresa que é uma das maiores do segmento de odontologia. O dentista tem uma persona muito diferente do que o comprador de um grande hospital, e por aí vai. Então, nós começamos, o primeiro projeto foi mapear todas as personas, mapear todas as jornadas, e são dezenas de jornadas, estabelecer quais eram os pain points, quais eram as oportunidades, aonde que o cliente gostava, onde ele não gostava. Então, a partir disso, aí sim a gente começou a falar de cliente de uma maneira muito mais efetiva. Porque senão, Ivan, a gente pode falar o que for de cliente, CX, blá, 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 mas se você não conhece o cliente, você não consegue fazer com que seu time interno, suas pessoas, os funcionários, elas consigam assimilar o que ela faz e qual que é o impacto que ela gera. Ela não conhece. Eu sou lá, eu cuido de tecnologia também. Como uma pessoa de tecnologia, um desenvolvedor, ou a pessoa de infraestrutura, ela tem a noção de que o trabalho que ela faz
está gerando impacto na ponta, está gerando impacto no cliente. Essa pessoa nas empresas tradicionais, ela não conhece quem são todas as pessoas, ela não conhece o quanto que eu estou realmente gerando impacto no meu cliente, no cliente do meu cliente, no nosso caso, na sociedade, na saúde do Brasil. Então, assim, meu ponto é, cara, tem muita gente que fala, mas tem muita gente que não tem nem ideia quem é, e é super arrogante, porque as empresas são arrogantes, nós somos arrogantes, a gente acha que sabe tudo, mas muitas das vezes a gente não está lá na ponta. Então, eu acho que tem um passo atrás. Cara, uma coisa é falar, outra coisa é se conhecer o cliente, que seria o básico. Mas tem muita gente que não faz nem o básico. Sim, parece até que, ouvindo um pouco a sua fala, parece que ainda que, talvez, não generalizando, mas, de certa forma, já também generalizando, é que o cliente ainda é um dado perdido dentro da empresa, né? Por você não conhecer muita coisa dele, né? Eu queria conversar com o Léo. Léo, assim, como é que é? Você está há muitos anos nessa área, né? Enfim, militando. Como é que tem sido contar isso para toda a empresa? É um desafio ainda para vocês? Eu vou até responder complementando a resposta do Rafa, que aí vai somando aí mais conteúdo, né? Já estou na Multi há 13 anos e entrei lá para mudar a relação da empresa com o consumidor final, né? E aí, pegando alguns ganchos que o Rafa comentou, para mim, executivo que não conhece seu cliente, ele, ao longo do tempo, ele vai fracassar muito. E por que eu falo isso, né? Porque eu converso, eu atendo ligação, né? Óbvio, eu não atendo toda hora, porque eu tenho outras atividades, mas eu atendo ligação, eu converso com o cliente e já descobri coisas que, eventualmente, meu time até então não tinha descoberto. E por que eu faço isso, né? Porque se eu faço, não tem ninguém do meu time que não poderá fazer ou não deverá fazer. E eu acho que falar de CX tem um pouco disso também, né? De você estar no dia a dia entendendo as dores e tentando trabalhar com isso. Então, acho que isso aí é uma disruptura grande, porque ao longo do tempo a gente vai crescendo na carreira, vamos dizer assim, e talvez a gente vai se distanciando daquilo que eu considero que é o nosso foco principal, né? Então, esse é um exemplo que eu acho que é bacana, porque eu até tenho um termo, né? Não dá para falar aqui, porque tem nomes assim meio... É TBC. Vocês já ouviram falar TBC? Né? O que é TBC? Não. Isso a gente fala no ao vivo, né? Mas numa palestra dessa é treinamento baseado em coaching. Entendeu? Porque não dá para falar que é para tirar a bunda da cadeira, porque pega... Ih, já falei. Mas é brincadeiras à parte, por quê? Porque é verdade. Quantos executivos que estão aqui, e não estou criticando ninguém, eu já fiz isso, está sempre atrás do micro, respondendo seus e-mails, discutindo negócios que julgam extremamente relevantes para suas companhias, mas não estão lá na ponta, entendendo as dores para trazer alguma solução simples, né? Então, acho que esse aí é um ponto importante. E o que a gente tem feito lá no Grupo Multi? Quando eu assumi a área de tecnologia, eu continuo como CX da empresa e assumi há 2 anos e meio a área de tecnologia. E foi curioso que o meu time de atendimento, eles falavam, putz, agora nós vamos resolver todos os problemas de CX, porque o Léo cuida das 2 áreas e a gente precisa muito de tecnologia. E é curioso que eu disse para eles que não, né? Porque, além de ter outros problemas para resolver, tecnologia é um meio, né? A gente ainda precisa de, antes de querer, por exemplo, usar inteligência artificial, IA, continuar usando a IN. Todos conhecem a IN? Inteligência natural. Nós. Então, é curioso porque eu costumo dizer assim, até que ponto a gente volta às origens, né? O que é origem? Eu estou nesse mercado já há muitos anos, eu já estou velho, né? Cara, eu lembro de épocas que você tinha mainframe para atender cliente. O que existia nessa época? Entender do processo, entender do negócio, entender aonde que eu posso melhorar. Inovação não é tecnologia. Inovação é mudar algo que você faz para melhor. A tecnologia é um meio. Então, eu vejo que cada vez mais a gente fala e fala de tecnologia e se esquece daquilo que a gente fez a vida inteira, que é entender do processo, entender do negócio, entender do cliente, ou o máximo que puder. A inteligência artificial me permite criar clusters muito menores de clientes e ter milhares de clusters de pessoas, óbvio.
Quando eu não tinha isso, eu tinha 5, 6, 10, talvez. Isso potencializa. Mas se eu não fizer esse trabalho de entender, onde que eu vou aplicar a tecnologia? Então, eu vejo que, transversalmente, está tudo interligado. Levar isso para uma cultura da empresa requer não só você engajar as pessoas e, às vezes, até ter que mostrar a realidade que você tem dentro da área, né? Eu, como CX, eu atendo o cliente muito bem, mas e a hora que ele precisa de um serviço da empresa? Quão tortuoso é, talvez, eu gerar um boleto para ele? Quem aqui vive esse problema? Só sou eu da Multi? Acho que não, né? Então, onde que você olha de dentro para... Você olha de dentro para fora, quando que você olha para dentro da tua empresa? Que para eu atender um consumidor bem, eu tenho que ter um processo de emissão de boleto eventualmente fluido. E não pode ser um e-mail que fica perdido na caixa postal porque o cara está de férias, não é culpa dele, ninguém viu, e o e-mail não chegou, e o cliente não pagou, e a gente arruma soluções para cobrar esse cara, e não fazer com que o boleto chegue no dia ou na hora que ele precisa, para ele não precisar ser cobrado. Então, eu acho que isso aqui são reflexões, né, que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, que talvez ajudem a gente a pensar mais no que a gente sempre fez no passado, entendeu? Legal. Kleber, eu queria até pegar um pouco a sua visão de uma maneira mais abrangente, né? Como é que, na sua avaliação, as empresas têm de fato olhado? Assim, é um assunto ainda muito focado num ponto da empresa, numa área? É uma coisa, na sua avaliação, já transversal, ou todo mundo olhando, né, se preocupando com esse assunto? Qual que é a realidade hoje em dia? Tá bom. Deixa eu só compartilhar uma experiência pessoal, assim, para falar um pouco de conhecer o cliente. Eu acho que logo no começo da empresa, por ser uma empresa de tecnologia, né, de digital, quando a gente vai nos lugares, a gente vai muito pensando, já vem com a ideia pronta, assim, né, de como é que eu vou fazer a adoção de tech para ajudar esse cliente a voar, vender mais, ser mais rápido e tal. Aí eu fui numa empresa, que é a maior empresa de pesagem do Brasil. Eu vou até abrir aqui o nome, que é uma experiência pessoal. Balanças do Toledo, um dos primeiros clientes da F-Câmara. E aí eu fui falar com um engenheiro que estava lá há 30 anos. E aí eu fui com uma proposta top, assim, falando sobre performance, sobre evolução. E era um senhor de idade, assim, ele foi muito gentil comigo. Ele falou assim, Kleber, pera. Vamos caminhar aqui na empresa, eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele foi num departamento, mostrou, tá vendo, esse pessoal aqui faz isso, aí prepara, esse aqui embala, esse vai para cá, esse vai para cá. Ele falou, cara, performance para mim não é o valor. O meu valor é previsibilidade. Porque se esse pessoal fizer mais rápido, vai empilhar um monte de caixa aqui, vai ficar parado. Então, cara, a tua proposta é top, só não serve para mim. Isso para mim foi tipo um soco na barriga, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que aquilo foi uma aula para mim, virou um amigo depois, esse cliente, para entender que a solução não está antes do problema. A gente transformou, inclusive, essa frase como um mantra na empresa. Antes de sair propondo uma solução, antes de fazer concepção de uma estratégia, quem é o cliente? Qual é o problema? Qual que é a dor? Porque a solução que não resolve o problema, ela não serve, né? Exatamente. E aí, respondendo a tua pergunta, o que eu tenho percebido é o seguinte, é muito natural, dentro da minha empresa e das empresas que eu tenho participado da transformação, é que é natural que cada departamento tenha os seus objetivos, tenha as suas metas, tem que bater uma meta para poder ganhar o bônus no final do ano, tal, não sei o quê. E a questão da experiência sempre esteve presente, mas eu acho que, de fato, quando essa questão da experiência ela funciona como silos dentro da empresa, como cada um está preocupado com uma experiência, eu acho que a gente tem um grande problema, porque o cliente não interage com o departamento, né? O cliente ele interage com uma jornada. Quando a gente estava falando um pouco sobre isso antes, né? Então, assim, quando o cliente compra um produto, depois não adianta falar para ele, pô, não deu certo, mas na verdade foi o cara da embalagem, não foi o cara, não chegou, não funcionou. Então, o que eu tenho percebido acho que inclusive com a adoção de IA e como a gente está ficando mais forte com essa questão de como é que lida com dados, inclusive com dados não estruturados, eu acho que a gente tem aqui uma baita oportunidade de fazer uma coisa que a gente sabe que tem que fazer, mas é difícil, que é integrar as coisas e transformar o Customer Experience em um assunto mais integrado e menos baseado em silos. Legal. Felipe, você tem 2 públicos, né? Eu queria ouvir você justamente sobre isso. Como é que lidar com esses 2 universos? Eu vou começar até puxando um gancho que é importante de falar dessa visão de experiência, né? A minha formação, no final, é em UX. Toda a minha bagagem está dentro da usabilidade, de entender, né, o usuário ali.
dentro da Log, o que a gente fez? A gente entendeu que era importante ter pessoas em todas as áreas de design. Então, nosso time de design hoje não é um time fechado para uma área só. Ele fica em diversas áreas, resolvendo problemas da empresa de diferentes formas. E aí, vamos juntar um pouco da tecnologia que acho que é importante da gente falar. Quando começou todo o assunto de IA, a minha grande preocupação foi quem é que conhece do cliente aqui dentro da empresa? É o time de design, porque ele é o porta-voz do usuário, o porta-voz do cliente para dentro dos times aqui dentro da empresa. Eu sempre brinco com eles e falo, ó, qualquer reunião que alguém precisar de uma opinião ou saber a voz do cliente, somos nós que temos que levantar a mão ali e falar assim, ó, eu ouvi o cliente ontem, ele falou isso e falou isso sobre o que você está falando. Então, no momento onde a IA começou a aparecer, esse contato que a gente começou a fazer de agentes para próximo do cliente, eu levantei a mão e falei, amigão, quem cuida de IA, quem cuida da experiência aqui dentro, somos nós. Nós entendemos como nós falamos com os clientes. E foi nesse momento que a gente criou um centro ali de educação das IAs dentro da Log. Então, hoje a gente tem diversos agentes dentro da Log que falam de diferentes maneiras, cada um tem uma forma de falar com o cliente. Então, tem uma agente que é muito mais comercial, tem uma outra agente que ela é muito mais prepositiva, então tem cada agente fala de uma maneira diferente com o cliente, mas todas seguem uma linha de conversa única, que foi o próprio time de design que criou essa unidade de conversas das IAs dentro da Log. Falando de diferentes momentos, eu acabei respondendo um pouquinho aqui, né? A gente tem diversas formas de falar, mas com uma unidade sempre aprimorada do entendimento que a gente faz desse cliente. É centralizado, né? Então, toda a nossa área de design, experiência dentro da Log, dentro de diferentes produtos que a gente está atuando ali dentro, né, diferentes soluções que a gente fala a mesma língua. E aí, né, dentro de uma empresa, a importância de uma chapter, a importância de estar junto ali, falando do mesmo assunto, mas de diferentes maneiras, é super louvável para que a gente possa ter uma entrega relevante e, de fato, quando chegar lá na ponta, mesmo que seja um humano ou seja uma IA, ela vai conseguir responder da mesma maneira que o cliente estava esperando ser respondido, gerando uma expectativa boa ali. Legal. E aí, assim, até ampliando um pouco, né? Até vejo ali, por exemplo, o Leandro, né? Meu amigo Leandro ali, que inclusive os próprios advogados que tem um escritório, enfim, eles também têm que ter esse olhar ali para o cara voltar um dia também, né? Todo mundo hoje tem que olhar um pouco para o cliente, para essa experiência, né? Então eu acho que não tem mais um dono, né? Acho que a empresa é o dono, né? Enfim, eu queria aproveitar, o Kleber deu um gancho para falar um pouco de indicadores aqui, né? Nós temos aí, enfim, né, alguns famosos, né, o NPS, talvez o maior deles aí, né, e aí você tem o próprio criador, né, dizendo que talvez a gente precise, não com essas palavras, tá, mas enfim, dizendo que precisaria rever esse assunto, porque talvez ele já não esteja tão adaptado à vida de digital, né, de relação digital ali, né, e de fato, assim, você pode ter uma relação e você pode responder 5 perguntas. Aliás, responder uma pergunta de uma nota de 1 a 5. Será que você está realmente classificando a sua experiência, de fato, uma nota de 1 a 5? Enfim, talvez ali a gente tenha precisa olhar para indicadores que mensurem, de fato, em tempo real, o que está acontecendo ali, né? Tem até agora valor de vida do cliente, né? E por aí vai. Eu queria entrar um pouco nesse assunto agora. E aí, assim, eu não vou começar para a gente ficar fazendo toda hora a mesma coisa, né? Eu queria... Quem gostaria de falar, assim, começar a falar sobre esse assunto de indicadores, assim? O que tem de novidade nesse assunto? Deixa eu falar um pouco do que a gente está fazendo lá, que talvez não seja o que você queira ouvir. Por favor, mas, assim, uma todos nós. Eu acho que o NPS é super relevante, para começar. Há 3 anos atrás, a gente colocou o NPS como uma meta corporativa. Porque lembra que eu falei que as pessoas têm que entender o impacto que dá no cliente? Uma maneira de fazer entender é mexer no bolso das pessoas. Então, é uma meta corporativa do CEO da empresa até o assistente da empresa. Todos eles têm uma meta de NPS. Então, todo mundo começa a prestar mais atenção e ajudar o cliente ali da melhor maneira. A Fabi, que é a head de CX lá do time, ela tem umas metas diferentes. Ela tem meta de receita, ela tem meta de conversão de vendas, ela tem meta de churn, ela tem meta de LTV. Então... Porque a experiência do cliente ela pode ser ótima. Para a empresa, se não está gerando uma melhora no P&L, será que realmente faz sentido? Uma discussão que a gente tem é o seguinte, Ivan,
Cara, se eu tenho NPS 90, ou se eu tenho um NPS 50, eu estou faturando a mesma coisa, eu preciso aumentar o meu custo, porque para melhorar a experiência do cliente, eu tenho que aumentar meu custo, de alguma maneira, seja em tecnologia, seja em operações, serviço. Faz sentido? Então, assim, quais são as métricas? A Fabi ela apresenta mensalmente na diretoria, a gente apresenta no board da empresa, esses números do time de CX. O quanto o CX está ajudando na conversão de vendas? O quanto que a gente fez ali para diminuir o churn dos clientes? Como que eu entendo minha base de clientes, segmento meu cliente para, baseado num churn, numa estratégia, eu consiga fazer uma reversão e aumentar o LTV? Então, o ponto que a gente tem é, melhora da experiência, ela vai ter que gerar impacto em alguma coisa. Porque só falar que o nosso NPS é legal, putz, é demais. O NPS da Elfa, final de 24, eu posso falar que é um dado que a gente divulga no relatório de investidores, foi 74. No último quarto, nosso NPS tem 83. Demais, bom, segmento, é o melhor segmento. E, se eu falo isso para o investidor, cara, ele fala, você melhorou meu top line, reduziu o custo, o cliente está comprando de forma mais recorrente, aumentou o ticket médio. Então, assim, os nossos KPIs estão muito relacionados ao business. Por isso que é importante conhecer o negócio, conhecer o cliente, porque o que a gente faz tem que impactar o business. Legal. Léo, por favor. E se eu puder complementar, concordando aqui com o que o Rafa falou, eu acho que também a gente tem que olhar para dentro de casa, né? Então, o NPS, né, employee, eu acho que ele é super relevante, porque como você quer entregar experiência, entregar qualidade da porta da rua para fora, se você não olha como que está quem faz isso acontecer da porta da rua para dentro, né? Então, de novo, é um conjunto de indicadores, estou complementando aqui o que o Rafa comentou, concordando com os demais indicadores, mas cada vez mais a empresa deveria estar olhando para o NPS como uma forma de forma transversal, impactar todas as áreas, entendendo como que os funcionários estão reagindo a cada departamento e promovendo mudanças diferentes em cada um para que isso colabore com a entrega final que a empresa vai fazer para o seu cliente, seu consumidor. Legal. Eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. Assim, se vocês têm algum indicador que fale de IA em algum momento. Quer falar sobre isso? Então? Eu até complementar aqui o final. Já que a gente está falando de IA, anterior, não, mas falando. Para mim o NPS, né, só juntando um pouquinho, ele tem o final dele é uma quali, né? Então a importância da quali, a importância da experiência, de você entender ali no detalhe de fato o que o cliente está querendo dizer com aquilo é importantíssimo. É tudo que a gente estava falando aqui antes, né? Essa junção aqui de dados mais quantitativos e qualitativos vai nos ajudar bastante a entender de fato o problema e conseguir ter iniciativas para que ele possa realmente ter uma solução. E aí a gente entra num novo mundo agora, né? Começando a entender novas métricas, né? Onde latência é super importante. Eu quero saber o tempo de resposta dessa IA, se está respondendo meu cliente na hora certa, né? Engajamento, porque no final eu quero entender, de fato, se os meus clientes estão engajando com a minha IA, se eles estão conseguindo ser respondidos da maneira certa. Então, acho que a gente começa a entrar num novo mundo, numa nova seara de dados e de métricas, que muitas vezes a gente já está acostumado no dia a dia, mas que a AI vai começar a nos trazer um outro cenário quando a gente olha em CX. Eu começo a acompanhar outras métricas. Os profissionais de CX hoje trazem já novas métricas dentro do seu dia a dia de trabalho. Então, isso começa a mudar bastante o jogo. Legal. Quer falar? Compartilhar uma outra experiência aqui também, de um projeto que a gente está finalizando agora, que a gente fez 2 métricas assim, nesse projeto, uma para dentro e uma para dentro de casa também para os funcionários e outra para fora, de uma empresa de agronegócio, que aí tem um grupo de pessoas que fazem a representação comercial, né, faz a venda. E olha que curioso, a gente teve que ir lá se aproximar do cliente para entender como é que esse negócio funciona, fazer shadowing mesmo, de entender como é que é o processo de vendas. A gente começou a perceber algumas coisas interessantes. Assim, a primeira é que a pessoa é uma venda muito baseada em pessoas que são próximas, que são microfazendas, que fazem as compras, então todo mundo conhece pelo nome, aí chegava lá e falava, ô Zé, vai levar aquele saco lá, tal, não sei o quê, aquele rolo de arame e tal, não sei o quê, para fechar, vou te dar 10% aqui, a gente já encerra, tal, não sei o quê. A gente começou a anotar e falou, ué,
O cliente não pediu desconto, por que o cara está dando desconto uma coisa que o cliente não pediu? E começou a anotar isso aí. Aí um indicador que a gente colocou é, será que o cara sabe o quanto que ele pede de comissão por mês por dar desconto que ninguém pediu? Tipo assim, não, eventualmente nem é valor para o cliente. A gente construiu uma métrica para dentro para poder mostrar e começar a construir consciência, porque eu acho que essa transformação toda passa muito por dar consciência para as pessoas. E as ferramentas que a gente tem disponíveis agora, né, com IA, a gente fez isso com IA, começa a dar consciência para o cara. Só para te falar, tá? Esse mês aqui você poderia ter ganhado R$ 7.500 de comissão, você ganhou 4. Sabe por quê? Porque naquelas vendas que você deu o desconto que o cliente não pediu, você perdeu esse valor todo aqui, o cara não tinha a menor ideia. E aí são 450 vendedores, os caras não tinham a menor ideia que perdiam tudo isso. E uma outra coisa que a gente fez nessa solução, que era uma solução meio que como se fosse um assistente de vendas, um copilot de vendas, é ajudar o cara a fazer cross-selling. Porque o cara que está comprando estaca para poder cercar a fazenda, precisa de arame. O cara que está comprando arame precisa de um outro tipo de arame para poder prender o arame na estaca e por aí vai. E, eventualmente, o cara está habituado a vender como se fosse uma máquina, então ele só oferece as mesmas coisas ou oferece somente o que o cliente pediu, a ferramenta começa a dar um insight para ele. Oh, se ele está comprando isso, será que não vale a pena fazer isso? Vamos criar um indicador, então. Indicador de cross-selling. Porque assim, a gente está entregando para o cliente melhor experiência, o cliente também não precisa ficar saindo daquela loja e procurar o que precisa em outras lojas, ao mesmo tempo que a gente está entregando receita para a empresa. Né? Então, no mesmo projeto, a gente consegue ter indicador de experiência para o cliente, de performance para a empresa, assim, do ponto de vista de vendas, e, ao mesmo tempo, engajar o funcionário falando, cara, você vai ganhar mais com isso. A empresa não está ganhando sozinha. Né? Eu entendo que esses projetos são os projetos que tendem a ser resultados mais robustos. Né? Legal. Tânia? Kleber, na linha que você está trazendo, né, de resultado no final, na ponta, né, que o cliente tem um impacto direto. Tem alguns exemplos legais, interessantes aqui no banco, mas é legal ouvir as experiências, porque eu estou de um lado de um banco grande, né, então nós temos muitos clientes. E é um desafio muito grande a gente fazer a mensuração e onde devemos acertar e onde devemos melhorar em um NPS em que fala que ou é bom ou é ruim. Então, basicamente, o cliente fala o quanto que ele indicaria aquele banco, né, aquele serviço para um familiar ou para um amigo. Então, a assertividade é muito distante para a gente quando o NPS traz esse tipo de informação. Então, a gente busca outros indicadores para poder atuar. E, além de muitos clientes, nós temos também toda a sociedade brasileira para atender. Né? Então, todos os beneficiários sociais, trabalhadores, por conta de FGTS, outros serviços, os estudantes, por conta do financiamento estudantil. Então, é um mar muito grande para a gente poder acertar. Além disso, mais de 5 mil produtos. Então, é bom, você indica ou não indica, mas de qual produto estamos falando, qual é o perfil de cliente que estamos conversando aqui. Então, para atender e estar mais próximo ali da melhoria desejada, a gente formou um conselho de clientes em que, por personas específicas, a gente chama aquele grupo para conversar. Colocamos os executivos junto com esses clientes. Enfim, empreendedores já passaram de diversos faturamentos, estudantes, criança também já fez conselho, né, com menores de idade, e para poder entender qual é a expectativa, qual é a necessidade, como é que eles enxergam, né, o banco e o que eles precisam para a gente poder atender. E aí, com essas informações, Kleber, a gente conseguiu identificar tem um gargalo nesse passo dessa jornada desse cartão de crédito. Então, é aqui que a gente vai atuar. Então, são indicadores que a gente vai mensurando e vai calibrando aquela jornada para ver, agora melhoramos, não, piorou um pouco, então vamos voltar. Então, é um caminho interessante que a gente tem seguido e tem funcionado bem pra caramba. Que legal. A gente já falou aqui tocamos no assunto dessa rodada agora, que é sobre inteligência artificial, né? E aí, focando aqui na novidade agora desse ano, que é o tal do agente de IA, né? Ou IA agêntica, né? Seja lá qual nome que as pessoas queiram dar agora. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Qual a percepção de vocês sobre esse assunto? Pode começar. Vamos começar pelo Kleber, então. Tá bom. A percepção era tipo assim, quem não estiver olhando para isso, com certeza está perdendo o bonde, porque do ponto de, assim, eu trabalho muito com projetos de estratégia e de eficiência operacional. Então, assim, do ponto de vista de eficiência operacional, com certeza absoluta, a gente tem aqui uma oportunidade absurda, tem muita coisa na empresa que é feita de maneira robótica mesmo, pessoas dando Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Talvez o Tobara queira
compartilhar um case gigantesco que ele acabou de entregar lá, que a gente participou um pouco. Então, assim, essa parte agêntica com IA está transformando como a empresa encara não só a experiência com o cliente, mas a sua própria eficiência. Quando a gente fala eu falo muito de eficiência na empresa, e o pessoal fala, poxa, mas essa questão IA, tem muita discussão sobre a questão humana, de que quando você coloca IA, você está substituindo o humano. A gente gosta muito da ideia de entender que as jornadas de IA estão liberando o humano para aquilo que efetivamente importa, que é se relacionar com o cliente, que é ter empatia com o cliente, que é compreender melhor as dores do cliente. Então, a gente está concentrando muita energia, praticamente em todos os clientes têm algum projeto usando IA, né? Ou para poder acelerar alguma coisa, né? Ou para poder reduzir custos, mas de todas as iniciativas, de um certo modo, vai entregar alguma experiência para o cliente. E eu acho que o mercado está buscando isso, né, Kleber? Esse caso case que o Kleber comentou, um case bem bacana, que é assim, lá a gente tem mais de 1.000 vendedores, mais de 1.000 pessoas no time comercial. Lembra que eu falei que a gente atende 7.000 hospitais, 200.000 clínicas? Nós recebemos por dia milhares de e-mails com necessidade de cotações. Com o cliente falar, me cota aqui um produto oncológico, uma caixa de máscara e por aí vai. Acontece que mesmo com 1.000 vendedores, era impossível a gente atender todo mundo. Imagina lá no NPS o cliente responder para a gente um NPS negativo e falar, eu estou implorando para comprar com vocês não querem vender? E é verdade. Uma das principais queixas que nós tínhamos era isso, a gente não conseguia atender o nosso cliente. E para a empresa é muito ruim, que eu perdia por WO uma cotação. Tinha um impacto em faturamento, uma experiência negativa e impacto em faturamento. Nós criamos ali um produto utilizando multi-agentes, onde que nós temos agentes que leem o e-mail dos vendedores, eles interpretam o e-mail, pega qualquer dado desestruturado, porque tem cliente que manda no foto, tem cliente que manda no Excel, no Word, PDF, HTML. A gente lê esses dados estruturados, depois a gente interpreta qual que é a molécula que o cliente quer, se ele quer da Pfizer, se ele quer da Janssen, da Eurofarma. E aí a gente cria uma oportunidade no Salesforce, busca pelo melhor preço, melhor malha logística, melhor malha fiscal, e responde para ele, e na hora que ele aceita ou pede para mudar alguma coisa, a IA faz isso sozinha. Então é um projeto que ele trouxe muito mais eficiência internamente na empresa. A gente melhorou muito a experiência do cliente, que hoje ele é atendido, a gente deixava de atender esse cliente. A gente colocou essa solução em agosto do ano passado. Em agosto do ano passado faturou R$6.000. Mês passado ela faturou R$40 milhões. A gente está falando que esse ano, com essa solução autônoma de multi-agentes, lá na Elfa a gente vai ter um faturamento só com esse produto de mais ou menos R$500 milhão. Aí a Joyce tem uma meta agressiva para conseguir alcançar isso, mas a gente está próximo já. Legal. Léo, queria que você falasse um pouco sobre... E aí, fazendo sempre um contraponto, né, e complementando o que os colegas falam, quanto que a gente tenta ser mais eficiente naquilo que a gente não precisa fazer. Então, assim, a IA ela dá um poder de eficiência gigantesco, né? Você consegue escalar o que um vendedor faria vezes 10 vezes 20 vezes. Mas e o que eu não preciso fazer e eu estou dando eficiência para aquilo que não precisa existir? Então, eu sempre faço esse contraponto, porque, com toda certeza, a inteligência artificial é o futuro, já é o presente, é o futuro, mas, mais do que isso, conhecer a nossa jornada e entender aquilo que a gente precisa executar ou não, é que vai fazer a diferença. Saiu uma pesquisa da MIT Sloan, em que diz que 95% dos projetos com IA em grandes empresas elas falham. Enfim, é uma pesquisa deles, mas é uma pesquisa conceituada, tendo a acreditar que aquilo faz sentido, e na minha cabeça faz sentido. Por quê? O que faz eu tentar fazer um projeto de IA e ele falhar? Temos LLMs diversas, que podem ser aplicadas para diversos segmentos ou propósitos. Temos pessoas que conhecem implementação de tecnologia. Onde que está a falha para 95% caducar? Será que a gente está buscando a IA a qualquer preço, ou porque o colega do lado tem, ou porque a empresa do lado fez, eu tenho que fazer antes, porque eu tenho que ser melhor que o meu concorrente? E eu não estou entendendo em que momento isso vai fazer a virada de chave para o meu negócio. E aí um case interessante na Multilaser que eu gostaria de compartilhar, a gente, alguns anos atrás, eu ainda não estava na área de tecnologia, estava na área de CX, iniciou um projeto de IA, né? E eu lembro que o objetivo do projeto de IA era a redução de custo. E para mim já começou totalmente errado.
né? Porque eu estou fazendo um projeto de IA numa área de CX, provavelmente para melhorar a eficiência ou experiência do usuário. E, obviamente, que a consequência disso traga alguma redução de custo. E é um projeto que ficou rodando 2 anos, gastou uma fortuna, uma pequena fortuna da empresa e não deu resultado. Após entrar na tecnologia, eu já sabia onde que eu tinha que colocar IA. Então, entendendo toda a sua jornada, eu olhei uma etapa da relação do consumidor com a empresa e eu falei, aqui é transacional, aqui é possível colocar IA. E aí, numa pequena etapa do processo, aí sim eu consegui trazer 30% de redução de pessoas. Mas, de novo, não porque elas foram desligadas, porque a empresa começou a crescer mais, a vender mais, e eu precisava de mais gente, eu não precisei crescer pessoas e absorver aquela demanda com o IA. Então, de novo, né, as pessoas perguntam, Léo, e aí, as soluções milagrosas? Não existe solução milagrosa. É você fazer o dever de casa, né? Eu gosto de usar esse termo. Legal. O tempo já encerrou, mas aí eu quero concluir essa rodada aqui. E aí tocando na questão de futuro. IA é um presente, né, é uma realidade, mas, por exemplo, a gestão talvez seja algo da organização dessas IAs, né? Tem até um termo atualmente que é o Chief AI Officer, né, o tal do Caio, né? Alguém que orquestra tudo isso, né? Eu queria explorar justamente a Tânia e justamente o Felipe sobre esse assunto. É por aí? É algo para o futuro? Sim. Não tão longo? Assim? Essas são as novas áreas que todo mundo começou a comentar um tempo atrás de o que vai ser criado com a IA, né? São as novas áreas que começam a aparecer dentro da empresa que fazem sentido, né? No primeiro momento que sai a tecnologia, automaticamente todas as empresas correm para colocar a tecnologia no ar, e aí quando você percebe, você criou um novo problema dentro da empresa e não uma solução. Eu acho que essa que é a questão, como que a gente consegue trazer a IA para um momento onde você soluciona problemas, mas de fato real para o nosso cliente, né? O que a gente fez dentro da Log? A gente pegou o nosso principal problema que tinha no momento, que era o usuário entender onde estava o pacote dele. Então, todo mundo que quer receber uma encomenda em casa, você fica procurando o tempo todo saber onde está o seu pacote. A Log hoje recebe em torno de 2 a 3 milhões de chamados por mês de pessoas querendo saber onde está meu pacote, ele está aqui, está ali. A gente conectou a IA dentro da nossa malha logística toda para que ele pudesse entender exatamente, através de conversas simples, como que você consegue enxergar o seu pacote dentro da nossa malha logística. E você sabe se está dentro de um cross-docking, se está dentro de uma base, e assim vai. É a solução de um problema nativo dentro da empresa que você traz a IA embutido nisso. E, automaticamente, você cria novas áreas dentro da empresa para suprir aquela necessidade. E, automaticamente, também você tem a quebra de outras áreas porque já não fazem parte daquele ecossistema novo que está sendo criado. Tudo é dinâmico, na verdade, as coisas mudam. Tânia? Não, a tecnologia não é boa se ela não está gerando benefício para o cliente, né? E aí, legal ver a inteligência artificial, que a gente já está usando aqui na palma da mão, e falou, Igor, eu estou entendendo o que é inteligência artificial, né? Estou conseguindo utilizar. Exatamente isso, muito bacana. Na Caixa a gente percebe a predominância de alguns benefícios em relação a financiamentos e créditos. Então, hoje a gente já aplica, por exemplo, no aplicativo da carteira de trabalho ali, você consegue simular e solicitar um crédito do trabalhador, que é como um crédito consignado. Então, o cliente ali, por trás da inteligência artificial, vai guiando toda a conversa e vai fazendo a avaliação dele. Então, pede comprovante de renda, se não tiver conta na Caixa, pega toda a documentação, valida as certidões. Então, tudo a IA está fazendo para gerar uma celeridade, uma agilidade nesse crédito. Então, essa é uma das aplicações que a gente tem feito. E também outros. Tem crédito habitacional do Minha Casa Minha Vida, que já usa a IA por trás também, para análise de risco. Então, isso gera também uma agilidade para prover desse crédito para o cliente. Tem o financiamento de veículo também, que já utiliza IA para o processamento por trás. Então, na parte processual e de atendimento, de uma forma ou de outra, a gente tem já utilizado. Mas o ponto é que a Caixa tem 164 anos, né? A gente tem o nosso propósito de transformar vidas, e aí a gente se conecta bastante com a Habeas, né? Com seu programa social super bacana, e que também promove e fomenta a transformação de vidas. Mas a gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir continuar inovando. Então, a gente precisa, né, de empresas inovadoras, de startups, para estarem junto com a gente. E é por isso que a Caixa, como empresa pública,
com o avanço de regulação, já pode contratar empresas inovadoras para trabalhar junto com a gente. E aí, nisso, nós estamos de portas abertas para buscar empresas de inteligência artificial no espaço Teia Caixa, que fica em Brasília, que é onde eu trabalho. Então, convido todos vocês para conhecer esse espaço. E ali a gente fomenta e testa novas tecnologias como inteligência artificial. Eu queria trazer esse convite aqui para eles também. Ah, legal. Bom, gente, nosso tempo se encerrou, tá? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Foi maravilhoso, na minha opinião. Aí não sei o que vocês acham, enfim. Então, acompanhe o evento e, mais uma vez, muito obrigado.